Nessa oportunidade vamos aprender sobre os símbolos do Espírito Santo. Com qual finalidade vamos aprender os símbolos do Espírito Santo? Interessante que os símbolos, os arquetipos do Espírito Santo mostra qual que é a obra do Espírito Santo e quem é a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que existe apenas um Deus, que consiste ou subsiste em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa de Cristo Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Todavia, não obstante, é apenas um único Deus que tem três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que subsiste em apenas uma única divindade. É o nosso Deus. E nós aprendemos nessa oportunidade sobre a pessoa do Espírito Santo, os tipos, os arquetipos, os símbolos do Espírito Santo. Vamos lá? Um dos símbolos do Espírito Santo que a gente conhece muito bem é o vento. O vento representa a força, o poder do Espírito Santo. A gente não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai o vento. Todavia a gente consegue sentir o vento e também podemos ver a manifestação do seu poder no exterior. Como, por exemplo, quando vem uma ventania em uma certa cidade, um certo país, um certo estado, a gente vê o efeito da causa, o efeito do poder do vento. O Espírito Santo também representa o vento. Olha que a palavra do Senhor vai nos ensinar. João, capítulo de número 3. Pega a Bíblia, caneta e caderno para anotar a presença do Espírito Santo, o arquetipo vento que representa a manifestação do Espírito Santo. João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Examinai as Escrituras. Olha o que diz: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Era o nosso Jesus Cristo ensinando Nicodemos sobre aqueles que nascem do Espírito Santo. Então o vento ele é um arquetipo do Espírito Santo, da pessoa bendita do Espírito Santo. E o vento representa essa força, esse poder, que todavia, não obstante, não podemos ver, mas podemos sentir. Estou aqui com o ventilador ligado, sentindo o vento, né? O vento também representa o Espírito Santo. É interessante que no dia de Pentecostes, em Atos capítulo de número 2, veio um vento impetuoso, encheu aquela casa no cenáculo onde estavam os apóstolos reunidos, e assim a presença do Espírito Santo. O vento representa, é um arquetipo do Espírito Santo, representando a sua força e o seu poder invisível. Outro arquetipo do Espírito Santo é a água, água limpa, né? O ser humano não pode viver sem a água e sem o ar. A água também representa a manifestação do Espírito Santo. A água refrigera a nossa alma, a água mata a nossa sede, a água é vida. Jesus também vai dizer no Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo de número 7, nos últimos dias da festa, João 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Olha, quem tem sede, Jesus dá garantia que Ele é a fonte e a garantia que vai matar a sede. Todo ser humano existe um vazio que somente Cristo Jesus pode preencher. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão, saltarão para a vida eterna, falando a respeito do Espírito Santo. Vejamos bem então que a água que mata a sede, sacia a sede, a água, ela representa também o amigo Espírito Santo.
Então a água representa também o Espírito Santo. A água é um arquetipo da manifestação do amigo Espírito Santo. É a água que refrigera, que sustenta a vida. Então quem tem sede, ele vai buscar na fonte que é Cristo Jesus, e vai buscar essa água. Assim como nós bebemos a água para alimentar o nosso corpo, para nós ter vida, devemos buscar a água que representa o Espírito Santo. A fonte é Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por este caminho, a não ser por Cristo Jesus. Somente Ele, meu irmão, minha irmã, que pode saciar a nossa sede. Também temos outro arquetipo, que é o fogo. O fogo, ele representa a purificação. O fogo é um arquetipo do Espírito Santo. Até um debate, quando João vai falar sobre o fogo, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem um debate: esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é o mesmo batismo? Tem esse debate teológico. Alguns vão dizer que não é o mesmo, outros vão dizer que é o mesmo. E eu trago algo para você compreender isso. O fogo, ele representa o Espírito Santo, tanto para purificar, como também para manifestar a destruição, manifestar juízo ou punição. O fogo, ele representa, ele purifica, mas também o fogo, ele destrói quando é manifestado para juízo. Então o fogo, ele purifica, assim como purifica o minério. Lembra do profeta Isaías? Isaías capítulo de número 6, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías vai ter uma revelação. Os olhos, a visão espiritual de Isaías vai ser aberta. Ele vai ver um trono alto e sublime, ele vai ver Deus, e a glória, o manto de Deus vai encher o lugar onde Isaías estava. Ele vai ver serafins voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E Isaías vai temer, porque quem se aproxima de Deus, ele reconhece, porque a glória de Deus, ela mostra quem nós somos: miseráveis, pecadores, dependentes totalmente por inteiro e por completo da graça divina. Então o profeta Isaías, ele vai dizer: ai de mim, pois sou homens de lábios impuros e vi o Rei da Glória. Interessante que a glória de Deus mostrou quem Isaías é. A glória de Deus mostra quem somos, meu irmão. A glória de Deus revela a nossa fragilidade, as nossas imperfeições, as nossas limitações. Então, um serafim vai pegar tenaz, vai pegar brasa viva do altar de Deus e vai purificar os lábios do profeta Isaías. Você vê que uma brasa purifica o pecado do profeta Isaías, porque o Espírito Santo, ele representa fogo e purifica as impurezas. Então outro arquétipo, o tipo do Espírito Santo é o fogo. O fogo, ele purifica, mas o fogo também, ele manifesta o juízo de Deus. Frequentemente a palavra do Senhor vai dizer que o fogo representa, o juízo de Deus. Deus, ele não vai destruir a terra como o dilúvio. Deus, ele prometeu isso para Noé. Ele vai dizer essa aliança, mas ele vai destruir, vai fazer um novo céu, nova terra após a destruição. E a destruição vai ser com fogo, que representa o juízo de Deus. Então, uma palavra hebraica para vento, para espírito, para sopro. Vamos anotar aí qual que é a palavra hebraica, o original do Antigo Testamento. A palavra hebraica para vento, para sopro, para espírito é ruach. Os irmãos aí que faz teologia com a gente já aprendeu sobre essa matéria, Então essa palavra aqui, ruach, representa vento, significa espírito, que significa também assopro. Vento, espírito, assopro, aral, essa palavra ruach. E também temos uma palavra empregada paralela, que é o nefesh. A palavra nefesh.
Nefesh também está no mesmo significado. Nefesh. Então, esse significado básico, né, do ser vivente, do fôlego de vida. E a palavra grega, o que você sabe muito bem que o hebraico é o Antigo Testamento. Algumas palavras, alguns versículos ali em Daniel, em Jeremias, que é em aramaico, e no Novo Testamento é o grego que predomina, né? Porque a Grécia, depois os persas, veio a Grécia, predominou lá em Jerusalém, e depois veio a Roma, né? O Império de Roma, a qual estava ali governando na época de Cristo, mas também a cultura grega ainda estava inserida no Império de Roma, em Jerusalém, na Palestina. Então, para o grego, a gente pode colocar aqui grego, que é o Novo Testamento, né? O grego no Novo Testamento, qual que é a palavra grega? É pneuma. Pneuma. Então, pneuma é a palavra grega para espírito. Interessante que a doutrina, essa doutrina sobre o estudo do Espírito Santo, essa teologia sistemática, né? Pneumatologia, pneuma, espírito, e logia, doutrina, estudo ou tratado. Logo fica o estudo do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, o Deus esquecido. Então o vento, que é algo da natureza, algo invisível, ela representa um arquetipo do Espírito Santo. Sobre a água a gente já falou, né, que como fôlego a gente necessita da água para o sustento da vida, e a gente aprende então que a água ela representa, ela é um tipo do Espírito Santo, como também está no Salmo de número 1, versículo 3. O Salmo, nunca você fala capítulo de número 1 de Salmo, capítulo 23 do número de Salmo. Na verdade é número, porque salmos são cânticos, né? São cânticos respirados. Davi escreveu a maioria, aproximadamente uns 70, 75 salmos de Davi, mas tem os outros salmos da família de Coré, Asaf, Moisés. Então vamos lá para o Salmo de número 1, porque a palavra água é uma simbolização, um arquetipo do Espírito Santo. Salmo de número 1, versículo 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo como fizer prosperará. Então, essa palavra água, o Espírito Santo, ele faz a pessoa dar fruto, frutificar, até porque João, capítulo número 15, Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vós somos ramos. Todo ramo que não dá fruto ele corta, mas todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. E no versículo de número 8 de João 15, Deus é glorificado como a gente dá fruto, e o Espírito Santo ele produz fruto. O Espírito Santo gera crescimento através dessa água, através da palavra. Então o justo, a pessoa que tem sede do Espírito Santo, que medita na palavra do Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, aonde o Espírito Santo leva essa pessoa a dar muitos frutos para a glória de Deus. Por isso que é necessário a gente ter o prazer na lei de Deus, na Torá, na palavra do Senhor, e meditar de dia e de noite, para que sejamos uma árvore que demos muitos frutos para a glória de Deus. O fogo, falamos aqui também do fogo como arquetipo do Espírito Santo, que é um aspecto purificador, refletindo claramente. A gente vê, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Olha aqui a palavra do Senhor diz: vamos manejar a espada do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O fogo ele representa a purificação. Falamos de Isaías, mas também temos aqui no dia de Pentecoste, Atos 2, diz assim: cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no
mesmo lugar, com o mesmo propósito. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você vê que veio línguas repartidas como? É um arquetipo, é como, não que foi fogo, mas foi como fogo, arquetipo, tipo, como fogo, repartida entre eles. Então o fogo representa essa purificação, como foi na vida do servo de Deus, o profeta Isaías, né? Então no dia de Pentecostes veio línguas como de fogo, que é uma marca da vinda, da descida do Espírito Santo. Esse fogo, ele marca a vinda do Espírito Santo, é um símbolo, né? O símbolo do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. João Batista também vai dizer sobre isso, Mateus 3, versículo 13, o profeta João Batista, ele fala sobre o fogo também, aonde a gente falou, fez menção na introdução, né, dessa aula. Olha aqui diz, Mateus, capítulo de número 3, versículo 10 e 11. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias, que é uma função no serviço de um escravo, levantar, levar, colocar a sandália do seu mestre, do seu superior. E João humildemente fala que não é digno. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua mão tem a pá, e limpará a sua ilha, e recolherá no Senhor o seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apaga. Nesse versículo há um debate teológico aí, porque muitos entendem que é apenas um batismo, Espírito Santo e com fogo. Outros compreendem que é dois batismos, o Espírito Santo e o batismo com fogo, que é juízo. Então há essa vertente aí. Uns compreendem que o batismo do Espírito Santo é fogo, é um só, e outros compreendem que são dois batismos, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo para juízo. A gente está compreendendo aqui que o arquetipo, um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, e o Espírito Santo, como fogo, ele purifica o arrependido, mas também manifesta juízo para aqueles que não se arrependeu. É o que a palavra está muito clara aqui. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E também no versículo 12, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua ilha, recolherá no celeiro o seu trigo, o justo, os arrependidos, e queimará palha com fogo que nunca se apagará, falando do fogo eterno, né? Da punição, do castigo eterno. As palavras de João Batista, aplica-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado ao Messias. Os que rejeitam serão condenados para o fogo de juízo. Então, para acabar esse debate teológico aí, o fogo representa a purificação, mas punição para os ímpios, não é verdade? É o Espírito Santo, ele representa o fogo purificador da santidade. O Espírito Santo, ele nos leva à santidade. O Espírito Santo, ele é puro, e ele quer que a gente sejamos puros. O próprio João vai dizer, na primeira epístola de João, ele vai falar, se a gente temos essa esperança de encontrar Cristo, de morar com Cristo, purifica a si mesmo como ele é puro. Mateus capítulo de número 5, das bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, é a promessa para os limpos de coração. Vamos para outro tipo do Espírito Santo, o óleo. O óleo é outro exemplo, né? O óleo é outro tipo do Espírito Santo.
o óleo, né, representa também o Espírito Santo. O óleo, ou a unção, o azeite, é um arquetipo do nosso amigo Espírito Santo. Por exemplo, olha Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 38. Você foi ungido com o óleo do Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que não tem o Espírito Santo não pertence a ele. A gente já vai compreender isso. Então o óleo também representa o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então Deus vai ungir Jesus Cristo com óleo, com o Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo é uma unção também, né? Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, que é poder, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus unge Jesus Cristo com óleo, com a unção do Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo e com poder. Que coisa gloriosa, né? Isaías 61, versículo 1, 2, Jesus ele vai dizer também, Jesus vai proclamar que ele foi ungido, né? Que o Espírito Santo está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, em Lucas 4. Então Jesus ele proclama: o Espírito Santo está sobre mim, pois ele me ungiu para proclamar, para anunciar o Evangelho aos pobres. Só podemos ser uma testemunha de Cristo quando a gente tem esse óleo, essa unção do Espírito Santo. Em 1 João vai dizer que nós temos essa unção. 1 João, capítulo de número 2, versículo 20 e 27. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 20 e 27. E vós tem a unção do santo e sabeis tudo. Que unção é essa? Você tem unção, não óleo de cozinha, não óleo, né, que o presbítero usa lá, né, mas a oração da fé, não o óleo sim, mas é a oração da fé, a de curar o enfermo. Na verdade, o óleo, essa unção, a unção do santo é a unção de Cristo, é a unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Versículo 27. E a unção que vocês receberam dele, a unção do Espírito Santo que você recebeu de Cristo, ficar em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas que a unção vos ensine. Olha, a unção, o Espírito Santo vos ensine todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecer nela. Então não precisa de mestre na igreja, não precisa de professor, não é isso que João está dizendo. É sobre os anticristos, os gnósticos, né, que falavam que Cristo na verdade não tem uma natureza. Então eles, as heresias, e João está falando aqui, ó, não precisa que esses heréticos ensinem, mas permanece no ensinamento que desde o princípio ensinamos. E a unção do Espírito Santo, ela vos ensina todas as coisas, porque Jesus vai dizer em João capítulo 15, que o Espírito Santo, ele testifica de Cristo, ele anuncia Cristo, porque ele recebe os oráculos de Deus para nos ensinar. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, ele faz lembrar aquilo que nós aprendemos. O Espírito Santo só vai te lembrar daquilo que você já estudou, né? Talvez pela prática você esqueceu, mas se você estudou, ele faz você lembrar. O Espírito Santo faz você compreender a palavra de Deus. Então a gente já recebeu a unção do Espírito da verdade, que faz brotar águas vivas no nosso íntimo e nos reveste de poder. Então o Espírito Santo ele representa o óleo, a unção, o azeite, é o arquetipo, são símbolos do nosso amigo Espírito Santo. Também temos outro tipo do Espírito Santo. Essa daqui é tradicional e genuína, né? A pomba. A pomba representa também o nosso amigo
Espírito Santo. Lembra do batismo? No batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando o exemplo para cumprir-se a justiça. Então a pomba também representa o Espírito Santo. Jesus, quando estava sendo batizado, o Pai vai bradar: este é meu Filho amado, em que minha alma compraz, em que me alegra. Jesus está descendo e sendo batizado, e vem o Espírito Santo em forma de uma pomba. A pomba representa a paz, a mansidão. O Espírito Santo, ele transmite paz. O Espírito Santo, ele manifesta mansidão. O Espírito Santo, ele é gentil, ele manifesta, são arquetipos: paz, mansidão. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele habita em nós, o Espírito Santo ele não toma posse, o Espírito Santo ele habita em nós. O Espírito Santo nos liga em amor. Então o Espírito Santo ele é gentil, ele habita em nós, em contraste aos hábitos pecaminosos, que é uma destruição, uma consequência atrás da outra. Mas quando o Espírito Santo ele habita na pessoa, ele transmite paz, refrigério, como no Salmo de número 23, me guia às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Somente o Espírito Santo, através da palavra, que transmite essa paz, essa mansidão, esse zelo, esse cuidado. Por isso não devemos entristecer o Espírito Santo, a qual nós foi selado. O selo em Roma, quando os romanos colocavam um selo, esse pertence a Roma, esse objeto pertence a Roma, representa todo o selo de Roma, do Império de Roma, que as pessoas contemplavam. E o selo de Roma era a Roma dizendo: pertence a Roma, pertence a Roma. Quando os escravos eram marcados, estava aquele símbolo representando que aquele escravo tem dono. Assim Paulo usa esse termo, que todo símbolo, que o Espírito Santo ele é um símbolo, que nós somos propriedade exclusiva dele. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela foi marcada, ela foi selada, mostrando que ela tem um dono. O dono é o próprio Cristo Jesus. Então a gente tem o símbolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também, ele lida com os pecadores de forma suave. O Espírito Santo lida com os pecadores de forma suave, conforme a gente vê em Ezequiel 18. Olha que a palavra bendita de Deus, genuína, digna de toda aceitação, nos ensina. Em Ezequiel, capítulo de número 18, um dos profetas maiores pelo conteúdo que tem, Ezequiel 18, versículo 30 ao 32. Olha, o Espírito Santo ele lida com o pecador de forma suave. Porquanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde e convertei vós de todas as vossas transgressões em iniquidade, não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com quem transgride, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte dos que morrem, diz o Senhor Jeová. Convertei vós e viveis. Então o Espírito Santo, ele sabe lidar de forma sábia, de forma suave, porque o propósito do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do seu pecado. E o Espírito Santo ele gera fruto digno de arrependimento, mas o homem também pode resistir à voz do Espírito Santo. Lembre em Apocalipse, capítulo de número 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, Jesus sempre ele enfatizava: quem tem ouvidos, ouça a voz suave do Espírito Santo. Então os títulos, os símbolos do Espírito Santo
são a chave para entender a sua obra em nosso favor. Então, todos os 5, água, óleo, bomba, fogo, são símbolos, são títulos para nós compreender a obra do Espírito Santo em nosso favor, não é verdade? Então a gente aprendemos assim. Olha aqui Romanos, capítulo de número 8 vai dizer sobre isso. Paulo ele vai trazer uma pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo em Romanos 8. E algo interessante aqui que eu queria enfatizar com os irmãos. Por exemplo, Romanos 8, versículo de número 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Não há nenhuma condenação, nenhuma acusação de demônios, de pessoas, da vida antiga, para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a natureza carnal, a natureza adâmica, mas sim segundo o Espírito Santo. Em nós habita duas naturezas: a natureza que recebemos biologicamente dos nossos pais, desde Adão e Eva, que é o primeiro casal. Então nós temos a natureza carnal, a natureza adâmica. Mas quando a gente aceita, recebemos Cristo, a gente produz frutos de arrependimento pela convenção da palavra e do agir do Espírito Santo. A gente recebe o selo, a marca, o Espírito Santo, o passaporte para a eternidade. E há uma luta, Gálatas capítulo número 5, versículo 17 em diante. É uma luta da natureza adâmica, natureza da carne, contra a natureza de Cristo, a natureza do Espírito Santo. Um combate. A maior luta não é contra demônio. A maior luta não foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a maior luta é uma luta interior, uma luta na mente, uma luta na nossa natureza interior. A natureza da carne, que é as coisas carnais. A mente dela está voltada para tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas há a natureza do Espírito Santo, que produz fruto de amor, de paciência, de alegria, de verdade, de bondade, de justiça, que agrada a Deus. É um combate em nosso ser. E Paulo está dizendo: não há nenhuma condenação para quem se submete à natureza do Espírito Santo, os que andam, os que falam, os que se movimentam, os que têm a motivação pelo Espírito Santo. Não há nenhuma condenação, passou da morte para a vida. Olha que Paulo também vai dizer, versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são guiados, instruídos, direcionados pelo Espírito Santo, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. A inclinação da carne gera o pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas a inclinação do Espírito Santo gera a vida. O Espírito Santo nos leva a fazer tudo aquilo que agrada a Deus. O Espírito Santo nos leva a sua palavra, a adoração, a fazer o bem. A inclinação do Espírito Santo nos leva à vida eterna. E quando a natureza adâmica se inclina para as coisas pecaminosas, e o pecado é o que nos afasta de Deus. E todo pecado tem um salário, e o salário é a morte. Olha o que diz também no versículo de número 8: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então os que estão na natureza decaída, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que forte. Só é os filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. Só é filho de Deus os que são guiados pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Porque o homem, quando ele nasce, ele já nasce com a natureza pecaminosa. Ele já nasce com o pecado, que é a natureza de Adão. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, ele recebe o Espírito Santo. E agora ele vai ver uma novidade de vida
pela submissão ao Espírito Santo de Deus. Mas é uma guerra interior. A carne luta contra o Espírito luta contra a natureza da carne. Se a gente se submeter à natureza caída de Adão, à natureza da carne, assim a gente vai desagradar a Deus, a gente vai fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, conforme a humanidade está. Então, todos são filhos de Deus? Na verdade não. A criatura e há os filhos de Deus. A criatura é todo ser humano. Todo ser humano só é filho de Deus quando ele tem o Espírito de Deus. Assim ele vai ser uma nova criatura, que as coisas velhas, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. E há uma grande promessa, há uma herança para quem é filho de Deus, para quem se arrependeu, para quem entregou a sua vida para Deus e recebeu o Espírito Santo e vive em novidade de vida. Olha o versículo de número 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se a gente é filho, nós somos também herdeiros. Sabemos todos nós que há dois destinos: a vida continua, a vida debaixo do sol é breve, e a vida continua após isso. E há dois destinos apenas: o destino de condenação eterna, falamos do fogo destruidor, para aqueles que desobedecem à vontade de Deus. E Deus dá oportunidade para todo ser humano. Cada dia a misericórdia do Senhor é a causa de não termos sido consumidos. E a misericórdia nos abraça pela manhã, nos acorda, nos dá o fôlego de vida. E a gente tem a oportunidade de entregar nossa vida para Deus, para viver em novidade de vida. A gente deu causa à sociedade desde os primórdios. E o efeito da circunstância, da causa e efeito da humanidade depravada é por conta, ela desobedece, ela não está sujeita ao Espírito Santo de Deus. O homem não consegue vencer o pecado pelo seu esforço. O homem não consegue agradar a Deus pela sua natureza adâmica, natureza carnal. O homem só é possível agradar a Deus quando o homem nasce de novo, da água, da palavra e do Espírito Santo. E assim vai ser criado nele um novo coração, uma nova mente, um novo espírito. Ele vai viver novidade de vida e vai dar frutos que agradam a Deus. Ele vai ser uma nova pessoa, novos pensamentos, novas atitudes, novos hábitos. Assim essa pessoa vai glorificar a Deus, e essa pessoa tem uma herança eterna, de viver para todo sempre com Deus, para toda a eternidade, onde não vai ter mais luto, maldição, o pecado que é o efeito de toda maldição, de toda decadência social, humana, não vai ter no céu, não vai ter na eternidade. Mas em contraste disso, a condenação é essa, que Cristo veio, mas as pessoas não aceitaram o testemunho de Cristo, a morte, o sacrifício de Cristo. As pessoas não andaram por esse vivo e novo caminho, mas pela porta larga, que é o caminho de perdição, de destruição, que é o caminho do pecado, o caminho do mundo. E essa pessoa vai viver para todo sempre longe de Deus, com a consciência de todas as oportunidades que vai passar na mente dela, e ela vai ser condenada para todo sempre, porque ela não se submeteu à vontade do Criador, à vontade de Deus, nosso Pai. Deus só é Pai daqueles que têm o Espírito Santo, e nós clamamos Abba Pai, que é uma palavra aramaica que representa Pai. Todo aquele que é filho logo tem uma herança, e essa herança foi dada gratuitamente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Jesus morreu por nosso pecado, morreu em nosso lugar, para que dessa forma, pelo seu sangue justo, inocente, compraste para Deus de todas as nações, línguas, tribos e gerações, povos para Deus, e assim vamos reinar com Cristo. Por isso, sofre com Cristo, persevera, sofre a causa de Cristo, para que você naquele grande dia
venha reinar com Ele. A gente aguardamos um novo céu, a qual habita justiça. Meus irmãos, a gente vê que no tempo que a gente vivemos, no cenário que a gente vivemos, sabemos que a humanidade ela está em decadência cada dia que se passa, cada geração que se vem, é uma decadência. Mas Deus marcou um dia que vai manifestar a sua ira santa. A ira de Deus é uma ira santa para punir todos aqueles que não se sujeitou, não se submeteu ao sacrifício de Cristo, a sua palavra, ao seu santo evangelho. Interessante que Deus deu oportunidade para toda a humanidade. Naquele grande dia não terá desculpa, porque Deus deu oportunidade. Mas para você que tem o Espírito Santo, você que medita na palavra do Senhor, que produz frutos dignos de arrependimento, que demonstra que se arrependeu com ações, com atitudes, você aguarda um novo céu, uma nova terra, que habita a justiça, e aguardamos a encontrar com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você venha buscar cada vez mais ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com o amigo Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, ele é o passaporte para a eternidade. Sem o Espírito Santo, a gente nunca vai conseguir agradar a Deus, por conta da nossa natureza adâmica. Mas através do Espírito Santo, a gente modifica as obras da carne para agradar a Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele tem sentimento. Por isso que Paulo fala, não entristece o Espírito Santo, para a qual foste selado para a redenção. Então o Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele nos ensina toda a verdade. Ele é o nosso conselheiro, o nosso auxiliador, a qual nos auxilia, a qual nos dá instrução, a qual nos consola, a qual intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós, é o que nos auxilia, é o que nos direciona no caminho de justiça. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ilumine a sua mente e que o Espírito Santo consola o seu coração. Até mais. Shalom.